Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para o capítulo de número 7 do livro de Esther. O assunto hoje é Amã é desmascarado e enforcado. Assuntozão pesado, né? Pois isso, mas nós estamos caminhando desde o início do livro de Esther, um livro que não aparece nas suas entrelinhas o nome ou a palavra Deus, mas que a gente vê a ação de Deus em todo o livro. Nesse momento aqui nós estamos comentando já o segundo banquete de Esther, quando Amã é desmascarado. Aconteceu o primeiro banquete, aconteceu a forca que Amã preparou para enforcar Mordecai, aconteceu a humilhação que Amã, entre parênteses, passou porque julgava que seria ele o homem que o rei gostaria de honrar diante da comunidade de Suzã. E enfim, agora está no segundo banquete e o rei Assuero então vai perguntar para Esther qual é o seu desejo mesmo. E nós vamos comentar nesse assunto de hoje sobre conhecer a petição, né, aquela surpreendente petição de Rainha Esther. Nós vamos também identificar um pouquinho sobre o inimigo, né? Quem é esse inimigo querendo acabar com o povo judeu? E nós vamos ver também nesse comentário a sobrevivência do povo de Deus, a mão de Deus estendida sobre eles. Bom, então já deu para entender de que o banquete está andando, a festa está andando. O rei agora, com as mesmas palavras de sempre, desde o primeiro dia que a Rainha Esther é contemplada por ele, lá quando ele estende, então, levanta o cetro de ouro em direção dela, e agora ele repete as mesmas palavras: até metade do reino, se você me pedir, lhe darei. E é interessante que a Rainha Esther não vem diante do rei dizendo assim: ó rei, você colocou um cara aí que está querendo acabar com a gente, você não, ela não faz esse tipo de argumentação. A sua argumentação é uma argumentação serena, porém precisa. O que ela diz? Ela disse: rei, meu senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos, e se bem parecer ao rei, deixe-me a minha vida como minha petição, e também o meu povo como meu requerimento. Esse é o pedido dela. Minha vida, eu estou te pedindo de ti a minha vida como petição, mas também eu estou te pedindo o meu povo como um requerimento também de minha parte. E aí ela prossegue quando ele diz assim: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. E aí ela prossegue ainda dizendo: se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-se-ia, ou ficaríamos calados. Mas, na verdade, ainda que o opressor não recompensasse a perda do rei, mas a gente ficaria calada. E o rei então faz novamente uma pergunta: e quem é esse homem? E aí Rainha Esther agora vai dizer: olha, o homem que eu estou te falando, também o opressor e o inimigo que está fazendo isso é o mau Amã. E quando ela fala o mau Amã, esse Amã que está no banquete também, agora ele se desmonta. O rei também fica enfurecido, sai da mesa do vinho ali, vai para o jardim real, e quando ele volta, ele encontra Amã jogado aos pés da Rainha Esther, porque ele viu que a casa tinha caído para ele, e agora ele estava numa tentativa de alcançar uma clemência ou uma misericórdia da rainha, só que esse gesto dele foi interpretado pelo rei como alguém que estava faltando com respeito com a rainha, e daí o rei sentenciou então morte. Um dos seus eunucos, agora sabendo de que como era a índole de Amã, diz para o rei: rei, Amã mandou fazer uma forca de quase 25 metros de altura do lado da casa dele para enforcar Mordecai. E o rei diz: então enforca ele na própria forca. Queridos, eu quero fazer uma ponte desse texto lá no Novo Testamento.
lá no capítulo 7 do livro de Mateus, aonde o escritor registra as seguintes palavras: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Nesse texto aqui, Jesus dando uma linda lição para os discípulos na hora do aperto, na hora da dificuldade, como eles deveriam fazer. E parece que o que Rainha Esté estava fazendo lá na Pérsia era exatamente isso. Quando a Bíblia, quando o livro não aparece o nome Deus, mas nós vamos entender pelas entrelinhas que Deus estava agindo sim. O que ela faz? Ela pede, ela conclama o povo para o povo buscar e pedir a Deus livramento. Ela conclama para orar, para jejuar, para clamar, ou seja, ela conclama todo o povo, vamos pedir a Deus. Uma vez que ela termina essa campanha de 3 dias de oração, de jejum, agora ela vai até diante do rei para viver ou para morrer. E o rei lhe recebe, ou seja, ela vai em busca da solução. Depois que o rei o recebe, agora ela vai no terceiro passo, que é bater até que a porta se abra. Queridos, mas eu também vou lá no livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, no versículo de número 7, o escritor Paulo diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Ele ainda prossegue dizendo: aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna, e aquele que semeia da carne colherá a corrupção. Quando eu olho para esse texto e eu faço então uma ponte desses textos, tanto Mateus quanto a Epístola de Paulo aos Gálatas e o livro de Esther, eu vou perceber exatamente aqui a lei de uma semeadura. Semeadura da ética, da moral, semeadura da nossa boa conduta. E nós vamos perceber aqui o que Rainha Esther faz quando ela percebe que parece não ter mais saída, não ter mais como sobreviver. Ela começa então fazendo uma semeadura do Espírito, buscando a presença de Deus, as coisas espirituais, se humilhando, se colocando diante de Deus como o único que poderia resolver o seu problema. E ela alcança a misericórdia, a dádiva divina, alcança em favor, livrando a sua casa, a sua vida, o seu povo. Mas Amã é diferente. Amã, ele faz uma semeadura, a semeadura do ódio, do rancor, a semeadura da impetulância, a semeadura da arrogância. Ou seja, ele sempre querendo ser melhor do que as demais pessoas, e agora ele vai colher exatamente aquilo que ele semeou. A colheita chegou para ambos. Queridos, que Deus te abençoe, que possamos nessa escola dominical, à luz desse texto que nós estamos estudando do livro de Esther, um texto tão lindo, que o Senhor te abençoe, que você tenha um melhor aprendizado, ou seja, um maior aprendizado, porque na verdade você vai ter um tempo maior para você se deleitar com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Enquanto está à nossa disposição, façamos então a nossa semeadura, mas a semeadura do bem. Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser.